E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início ao nosso projeto, tá bom? É uma breve apresentação sobre mim. Eu me chamo Daniel Moro Rodrigues dos Santos, sou professor de matemática, formado pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, tá? Polo lá de Araguaína, no Tocantins. Atualmente tenho 24 anos, sou professor da rede municipal de ensino de Conceição do Araguaia e trago aqui para vocês também algumas das minhas aprovações em concursos públicos. Fui aprovado no concurso público de matemática para professor de matemática de Rio Maria, Pará, no ano de 2023, fiquei em sexto lugar. Para professor de matemática de Conceição do Araguaia, fiquei em primeiro lugar e é o concurso que atualmente estou trabalhando. E no dos Correios de 2024, fiquei em 18º lugar na minha região. Sem muita enrolação, vamos dar início às resoluções das questões. Questão de número 1. Um caminhão de carga levou 3 dias para chegar ao seu destino, percorrendo 1.200 quilômetros e gastou R$ 2.995,20 de combustível. A média em quilômetros por litro que o caminhão fez, considerando que o valor por litro do combustível é de R$ 6,24, foi de... Bom, pessoal, vocês têm que observar o seguinte, que se ele gastou 2.925 e o preço, né, do litro do combustível é 6,24, se a gente dividir esse valor aqui, total que ele pagou por 6,24, a gente consegue obter a quantidade de litros totais, tá bom? Mas explicando de uma forma mais didática, vou apresentar em formato de regra de 3. Bom, R$ 6,24 compram 1 litro de combustível. 2.995,20 compram quantos litros? Tá bom? Que é uma regrazinha de 3 simples para melhorar a interpretação de vocês. Então, como que eu resolvo? Multiplicação cruzada. 6,24x é igual a 2.995,20. Isolando o meu x no primeiro membro, então tenho que 2.995,20 dividido por 6,24. Tá? Então, se eu fizer essa divisão, eu vou obter o resultado de quantos litros esse caminhão consumiu para fazer essa viagem de 1.200 quilômetros, tá bom? Vamos lá. Cadê? Aqui. Bom, para fazer essa divisão, a gente precisa tirar essas vírgulas aqui. Tá? Então, como que eu tiro elas? Eu vou andar com elas, essa do denominador, perdão, vou andar com a vírgula do denominador duas casas para a direita. Se eu andei 2 casas para a direita, eu preciso também aqui embaixo andar 2 casas. Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tivesse um outro número aqui. Tá? Então eu iria me basear por quem? Eu iria me basear pelo de baixo. Então, eu teria que andar 1, 2, 3 casas. Aí lá eu teria que andar 1, 2, 3 casas. Teria que adicionar mais um zero aqui, tá bom? Mas como não é o nosso caso, abrindo esse parênteses aí só para ficar claro. Só para ficar claro para vocês. Vamos lá. Então vai ficar 2.995,20. Tudo isso dividido por 624. 2 não dá, 29 não dá, 299 também não dá. Então vou pegar 2.995 para dividir por 624.
que número que eu multiplico 624 que dá 2.995 ou próximo disso? Vamos pensar aqui, com o nosso número 2, né? Porque se for o número 3, vai dar 2.000 e pouquinho. Vamos pensar com 2, né? Porque é o seguinte, ó, no nosso gabarito aqui, ele só nos dá a questão números 2, né? Então, a alternativa correta, com certeza, ela vai iniciar com o número 2, tá bom? Então, vamos iniciar aqui com o nosso número 2. 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 6 vai dar 12. Não, pera aí, pessoal, perdão, tô falando besteira. Esquece isso daqui. Bom, que número que multiplica 6 que dá próximo de 2.995? Se a gente pegar o número 5, vai passar, né? Porque só o 5 vezes 6 vai dar 3.000 e pouquinho, né? 5 vezes 600 vai dar 3.000 e pouquinho. Então vamos pegar aqui o número 4 para ver. 4 vezes 4 dá 16, fica 6 sobe 1, 4 vezes 2 dá 8, mais 1 dá 9, 4 vezes 6 vai dar 24. Ó, chegamos próximo, né? Se eu multiplicar por 5, é a mesma coisa que somar a esse valor aqui, mais 624, o que ficaria bugado, né? Que causaria um bug aqui. Causaria um bug não, né? O que passaria na realidade, e passando, não satisfaz a nossa necessidade. Então a gente sabe que o número que multiplica 624, que chega próximo de 2.995, é o próprio 4, tá bom? Vai ficar 2.496. Vamos colocar o nosso 4 aqui. E efetuar a subtração. Aqui não dá, então pega um emprestado. Que vai ficar 9. Aqui também não dá, então vai ficar 18. 18, aqui vai ficar 9 também. Aqui pegou o emprestado, fica 8. 8 menos 4. 8 menos 4 vai dar 4. E aqui, 2 menos 2 fica 0. Então, tem 499. Vamos... 499. 499. Bom, 499 dá para dividir por 624? Né? Não dá. O 624 cabe dentro do 499? Não cabe. Então, tem que fazer o quê? Pegar o próximo algarismo e baixar ele. Baixei aqui o algarismo 2. Se eu baixo esse número, eu tenho que necessariamente dividir. Então, que número que multiplica 624 que dá 4.992? Vamos pegar aqui o nosso número 5, né? Que a gente sabe que 4 vezes 624 vai dar 2.000... Opa, número 5 não, perdão. Tem que ser um número maior que 5, né? Então, vamos pegar aqui 624. Vamos tentar multiplicar ele aqui por... vamos pensar... Por 6 vai dar 3.600. Vamos tentar por 7. Vamos tentar por 7. Não, vamos tentar por 6. 6 vezes 4, 24, fica 4, sobe 2, 2 vezes 6, 12, mais 2 dá 14, sobe 1, 6 vezes 6, 36, mais 1 vai dar 37. Opa, não foi, né? Então vamos tentar com 7. 624 vezes 7. 7 vezes 4 vai dar 32, não é isso? 2 vezes 7, 14, mais 3... Não, perdão. 4 vezes 7 vai dar 28. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Então fica 8 aqui, sobe 2. 2 vezes 7, 14. Mais 2 dá 16. Sobe 1. 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, né? 6 vezes 6 dá 36. Então 6 vezes 7 vai dar 42, né?
mais 1 vai dar 43. Ainda não foi. Então vamos tentar por 8. 624 vezes 8. 8 vezes 4, quanto que vai dar isso? Agora que vai dar o 32, né? Sobe 3, 2 vezes 8 dá 16, mais 3 dá 19, fica 9, sobe 1. 6 vezes 8 vai dar 48, né? Então 8 vezes 6 vai dar 48, mais 1 vai dar 49. 4.992, então o número aqui é o 8. Em 4.992 menos, né? Então resta o zero. Só que eu ainda tenho o algarismo zero. Quando eu baixo esse algarismo zero, necessariamente eu tenho que adicionar zero aqui embaixo. Tá bom? Então, a quantidade de litros totais que esse caminhão gastou foi 480 litros para percorrer 1.200 quilômetros, tá bom? Para percorrer 1.200 quilômetros. Só que o que a questão está nos pedindo, pessoal? O que a questão está nos pedindo? Ela quer saber quantos quilômetros por litro esse caminhão fez. Então aqui eu tenho uma fração, né? A quantidade total de quilômetros rodados pela quantidade total de litros consumidos. Então tenho 1.200 quilômetros dividido por 480 litros. Aqui eu já posso cancelar, não, cortar esses dois zeros, né? Eu vou ter 120 dividido por 48. 120 dividido por, tudo isso aqui com calma, por 48. Então tenho que encontrar um número que multiplique 48 que dê próximo de 120 ou igual a 120. Então vamos lá mais uma vez a labutazinha aqui. Uma questão simples que exige muito cálculo de multiplicação, muito cálculo de soma, né? 48 vezes. Aqui número que eu multiplico 48. Se eu multiplicar 48 por 3, vai dar mais que 120. Então não é interessante, tem que ser um número abaixo disso, tem que ser um número abaixo de 3. Então vamos tentar por 2. 2 vezes 8 dá 16, sobe 1, 2 vezes 4 vai dar 8, mais 1 vai dar 9, 96. Então 2 vezes 48 vai dar 96. 120 menos 96, que não dá, pega o emprestado, fica 4, que fica 11, menos 9 vai dar 2. Aqui pegou emprestado, então fica 0. Tá bom. Eu tenho 24 dividido por 48. Não dá para dividir, então tem que adicionar um 0 aqui e adicionar uma vírgula. Bom, que número que multiplica 48 que dá próximo de 24 ou, perdão, próximo de 240 ou igual a 240? Então vamos lá mais uma vez. 48 vezes. Vamos pensar aqui. 4 vezes 4 vai dar 16, né? 4 vezes 4 vai dar 16. Vamos tentar por 4. Parece que bugou aqui. Voltando aqui novamente, depois do contratempo. Bom, que número que multiplica 48 que dá 240 ou próximo de 240, pessoal? Então vamos pensar aqui. Se eu pegar o número 4, vai dar 4 vezes 40, vai dar 160. Bom, 160 não é próximo de 240. Então, vamos tentar por 4, né? 48 vezes 4 vai dar 4 vezes 8, 32. Fica 2, sobe 3. 4 vezes 4 dá 16, mais 3 vai dar 19. 192 não é o que a gente quer. Vamos tentar ver se a gente consegue aproximar ainda mais. Vamos tentar por 5 agora. 5 vezes 8 vai dar 40. 5 vezes 4 vai dar 20, mais 2 dá 24. Pronto, pessoal. Então aqui é 5. Então 5 vezes 48 dá 240. Resto 0. Com isso eu tenho que esse caminhão, aqui, a média em quilômetros por litro que esse caminhão fez foi de
2,5 km por litro, gabarito letra C. Próxima questão. Uma pesquisa foi realizada com 150 funcionários de um hospital para determinar em qual dia da próxima semana será feito um treinamento sobre primeiros socorros. Dentre as opções, os funcionários podiam votar em pelo menos um de 2 dias, aí no caso terça-feira e quinta-feira. Como resultado ficou constatado que 125 funcionários votaram na terça-feira e 45 na quinta-feira, enquanto 5 funcionários responderam que não podem participar em nenhum dos 2 dias. Quantos funcionários escolheram ambos os dias? Então a questão ela quer saber quantos funcionários escolheram tanto a terça-feira quanto a quinta-feira. Para resolver esse tipo de questão, a gente pode utilizar uma ferramentazinha básica, bom, não sei se posso dizer básica, ferramenta aqui que a gente chama de diagrama de Venn na matemática. Então aqui vamos colocar as pessoas que votaram pela terça-feira e aqui as pessoas que votaram pela quinta-feira. Ele fala que na terça-feira 125 pessoas votaram na terça-feira, optaram pela terça-feira. E que 45 pessoas optaram pela quinta-feira. Enquanto 5 pessoas optaram por dia nenhum, né? Dia nenhum. O que a gente pode observar, pessoal? Se tinha 150 funcionários, 5 não optaram por dia nenhum, 125 optaram pela terça-feira e 45 optaram pela quinta-feira. Se eu for somar a quantidade de funcionários que escolheram ambas, eu só posso contar funcionários que participaram tanto da votação da terça-feira, que optaram tanto pela terça-feira quanto pela quinta-feira. Ou seja, eu preciso retirar, dessa somatória aqui, eu preciso retirar esses da quantidade total que tem que dar isso daqui, eu preciso retirar 5, Então, se eu tenho 150 funcionários e eu quero contar só aqueles que votaram terça ou quinta, não estou incluindo aqueles que não optaram por dia nenhum. Então, se eu for fazer a quantidade total de funcionários que escolheram na terça-feira, mais a quantidade total de funcionários que escolheram na quinta-feira, tudo isso daqui tem que ser igual a 145. Por quê? Porque eu retirei aqueles que não votaram, Observe que aqui eu só estou somando quem participou da votação, tá bom? Terça-feira foram 125 pessoas, 125 pessoas. Na quinta-feira foram 45 pessoas, igual a 145. Só que se eu somar 125 mais 45, eu vou ter 170, não é isso? Vou ter 170, que é diferente de 145. Então, esse que está excedendo, pessoal, o que está excedendo é tudo o que está aqui nessa intersecção, tá? Que eu estou contando 2 vezes. Então, se eu fizer 170 menos 145, eu vou observar que eu tenho aqui 25 elementos, ou seja, 25 funcionários que eu contei 2 vezes. Então, aqui na intersecção. Aí, o que acontece? Consegui encontrar aqui a quantidade de funcionários que participam, que estão na intersecção. Se 25 votaram na terça-feira, 125 optaram pela terça-feira, e eu sei que 5 votaram tanto pela terça-feira quanto pela quinta-feira, se eu quiser descobrir quantas pessoas votaram se e somente se para que a reunião ocorresse na terça-feira, eu tenho que fazer 125 menos 5, que aí vai resultar 100. E aqui a mesma coisa.
Se eu quiser descobrir quantas pessoas optaram só e somente só pela quinta-feira, eu preciso fazer 45 menos 25. Então, só e somente só, 24 não, 20 pessoas optaram pela reunião na quinta-feira. Como a pergunta é quantos funcionários escolheram ambos os dias, eu posso responder que é aquelas pessoas que estão aqui na intersecção, né? Ou seja, o número 25, gabarito letra C. Próxima questão. Sejam os conjuntos A, B e C. Qual o número de elementos do conjunto X, sabendo-se que X igual a A união com B união com C. Então, ele quer fazer a união desse conjunto A, mais o conjunto B, mais o conjunto C, que vai resultar no conjunto X. Alerta! Quando a gente vai fazer união de conjuntos, a gente tem que pegar os elementos que estão em todos os conjuntos, tá bom? Tá? Todos os conjuntos. Só que a gente tem que retirar sempre a intersecção. Tá? A gente tem que sempre retirar a intersecção, porque a gente não pode contar duas vezes. Observe o seguinte. Aqui, o menor elemento desses três conjuntos é o zero. Então, vou colocar aqui 0, vírgula. Quem é o segundo menor? O 1. Quem é o terceiro menor? O 2. E assim sucessivamente. Aí vem o 3. Ó. Então, foi aqui. Já contei o 1, o 2, o 3. Aí vem aqui o 4. Aí vem o 5. Aí vem o 6. Aqui o 6. Aí vem o 7. 7 está aqui. E o 8 e o 9. Bom, com isso eu finalizo a união desses três conjuntos. Agora vamos contar quantos elementos, né? Porque a questão ela quer saber o total de elementos. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então o nosso gabarito aqui é a letra C. Muito cuidado, muito cuidado. Quando a gente está falando de quantidade de elementos de um conjunto, né, e a união desses conjuntos, a gente não pode simplesmente levar em consideração a soma da quantidade dos elementos de cada conjunto. Porque se a gente fosse somar aqui, ó, a quantidade de elementos que eu tenho aqui no primeiro conjunto, no conjunto A, mais a quantidade de elementos que eu tenho no segundo conjunto, no conjunto B, mais a quantidade de elementos que eu tenho no terceiro conjunto, no conjunto C, eu obteria um total de 16 elementos, né? O que me levaria a um gabarito equivocado da nossa questão. Então, é por isso que é importante saber fazer essa operaçãozinha aqui de conjunto chamada união. Próxima questão. Considere que entre os 55 agentes especializados em crimes cibernéticos de certa delegacia, a proporção da quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens era igual a 3/8. Considere ainda que, após o novo concurso, essa proporção passou a ser de 4/9, já que metade dos novos agentes é do sexo masculino e a outra metade do sexo feminino. Nesse caso, após o concurso, a quantidade de agentes especializados em crimes cibernéticos nessa delegacia passou a ser igual a 60. Vamos nos ater a essa informação aqui, ó, já que a metade dos novos agentes, então metade dos novos agentes é do sexo masculino e a outra do sexo feminino, tá bom? Observe o seguinte também, o total de agentes é 55. Então, tanto homens quanto mulheres, se somados, dá 55. Observe também que ele está dizendo que a proporção da quantidade de mulheres, então mulheres para homens, é igual a 3/8. Tá bom? Então, quando eu escrevo isso daqui, eu tenho uma igualdade de frações. Quando eu tenho igualdade de fração, ou seja, uma proporção, eu consigo aplicar diversas, como eu posso dizer, diversas
propriedades, né? Inclusive, trocar esse denominador por aquele outro numerador ali, tá bom? Então, eu posso fazer essa troca. E aí, eu vou ter que tudo isso daqui é igual a m sobre 3, que é igual a h sobre 8, tá bom? Mais uma vez, eu tenho aqui, ó, nesse canto, uma outra proporção. Consigo utilizar uma nova propriedade de proporção e dizer que m mais h e 3 mais 8, né, é igual a... Aqui eu sei que se eu somar a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens, eu vou ter 55. E esse 3 mais o 8 vai dar 11, tá bom? Eu consigo obter lá no final uma coisa chamada constante de proporcionalidade, que é 55 dividido por 11, que vai dar 5. Então, a minha constante de proporcionalidade é 5. Tá? Então, eu fiz todo esse joguinho aqui, apliquei todas essas regras de proporção para chegar aqui nesse cara, nessa constante de proporcionalidade. Com isso, observe que todo mundo aqui está igual. Ó. M sobre H igual a 3 sobre 8, que é igual a M sobre 3, que é igual a H sobre 8, e tarará. Tá? Então, eu posso, isso me permite pegar aqui, ó, cadê? Tá. Isso me permite pegar aqui o M, né, sobre 3, que é a proporção de mulheres, e igualar a minha constante de proporcionalidade. E aí eu tenho que M é igual a 15, porque esse 3 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Já a minha quantidade de homens, que é H sobre 8, vai ser igual a 5 também. Então, posso dizer que H é igual a 8 vezes 5, que dá 40. Consegui encontrar a quantidade total, tanto de homens aqui, quanto de mulheres. Tá? Então, nesse grupo de 55 agentes, eu tenho 15 mulheres e 40 homens, tá bom? Que nos gera essa constante aqui, ó, essa constante não, perdão, que nos gera essa proporção ali. Tudo bem? Bom, o que a gente tem que observar agora? Aí o que a questão está pedindo? Nesse caso, após o concurso, a quantidade de agentes especializados em crime cibernético nessa delegacia passou a ser igual a 60. Note que ele diz o seguinte: considere que após o novo concurso, a proporção passou a ser de. Então a gente tem uma nova proporção, já que a metade dos novos agentes é do sexo masculino e a outra metade é do sexo feminino. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso daqui? O que a gente pode dizer? A gente pode dizer assim: se eu tenho as mulheres lá e eu somar a metade de uma quantia, vamos supor que seja metade de 4, né? Então, eu vou somar 2. No quantitativo total de mulheres, eu também vou ter que somar lá no quantitativo total de homens a mesma quantidade, né? Porque foi metade para cá e metade para cá, tá bom? Por isso que eu vou chamar de x aqui, esse valor que eu não sei quanto é ainda. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui a quantidade de mulheres e a quantidade de homens. Isso daqui é a nova quantidade total. Então, após o novo concurso. Então, após o novo concurso, eu tinha a quantidade de mulheres, né, anteriores, mais a metade do total, né, mais mais a metade. E aqui no outro lado, do outro lado, eu tenho a quantidade antes do concurso de homens mais a quantidade atual, perdão, mais a quantidade que ingressou. Né? E aí, então, dentro desse quadrado aqui, eu tenho a quantidade atual. Com isso, eu consigo montar, pessoal, uma proporção. Né? Com esses dois elementos, eu consigo montar uma proporção. Eu consigo montar a proporção de mulheres para homens. Então, eu vou ter que M mais X sobre H mais X.
certo? Tudo isso tem que ser igual a 4 sobre 9. Concorda comigo? Tudo isso tem que ser igual a 4 sobre 9. Aqui eu tenho que tomar um outro caminho, que eu tenho que aplicar uma terceira propriedade de proporção, né? Que é a famosa multiplicação cruzada. Por que eu vou aplicar essa multiplicação cruzada, pessoal? Porque tudo isso daqui vai se transformar nisso. Aqui, a quantidade, esse M é a quantidade de mulheres iniciais antes do concurso. Então, eu tinha 15 mulheres, mais a quantidade que entrou nova, né? E aqui embaixo eu tinha a quantidade de homens anterior, que era 40, mais a mesma quantidade aqui que entrou de homens. E aí, eu tenho que essa proporção, ela implica nessa nova proporção aqui, ó, 4 sobre 9. Tá bom? Com isso, eu consigo multiplicar cruzado esses elementos. Então, vou ter a seguinte expressão. 40 mais x, então 4 vezes 40 mais x, que tem que ser igual a 9 vezes 15 mais x. Tá bom? Observe que agora eu tenho só uma única incógnita, que é esse x aqui. Então, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, vai dar 160. Mais 4 vezes x vai dar 4x. Tudo isso aqui é igual a 9 vezes 15 vai dar 135. Mais 9 vezes x vai dar 9x. Agora eu preciso isolar esses elementos aqui, ó, que estão com x, em um único membro. Então, vai ficar 4x menos, porque o 9x está positivo, vai passar com o sinal trocado, menos 9x, que é igual a 135 menos 160. 4x menos 9x vai dar menos 5x. 135 menos 160 vai dar... Peraí. 25, né? Só que com sinal negativo. X é igual, então vou multiplicar isso aqui por menos 1. Então vou transformar todo mundo para positivo. Aí eu vou ter que, passando esse 5 para o outro lado, vou ter 25 dividido por 5. Logo, x é igual a... Quanto? X é igual a 5, porque 25 dividido por 5 é 5. Bom, observe o seguinte. X, pessoal, como eu disse, é o quê? X é a metade dos novos agentes. Entenderam? X é a metade dos novos agentes. Então, se entrou 5 homens, necessariamente tem que entrar quantas mulheres? Mais 5 mulheres. Ou seja, após o concurso, entrou um total de 10 pessoas. Vou colocar aqui novos agentes, que é um total de 10 agentes, né? Foram 5 homens e 5 mulheres. Tudo bem? Qual era a quantitativa inicial que eu tinha, pessoal? 55, né? Mais 55. Se eu tenho um quantitativo inicial aqui de 55 agentes, entram um total de 9 agentes por conta do concurso. Perdão. Entram aqui uma quantidade de 10 agentes. Opa! Mas, rapaz... Ué, o que está acontecendo? Tá. Entra aqui um quantitativo de 10 agentes. Eu tenho um total, né? Total final. Esse final aí ficou meio confuso, né? Total final de 65, né? Um total final de 65 agentes. O que torna essa questão um gabarito errado, certo? Bom, essa aí foi a nossa última questão dessa bateria.
E é isso aí. Forte abraço.